1 bilhão de pessoas acima de renda de $30.000 ano, com 6 bilhões de famintos aí pelo mundo. Agora, o que a gente está vendo, tirando a África, aí, que tem 1 bilhão, tem 5 bilhões de pessoas vivendo em países que estão progredindo. Então, assim, uma das consequências, inflação de comida. A gente está vendo todos os preços de comida subir no mundo inteiro. Olha, Rússia, que a gente vendia carne de $2.000, hoje é $5.000. Enfim, e por aí eu poderia citar N exemplos disso. Mas isso me parece inevitável, porque tem mais gente se alimentando. A velocidade com que o mundo vai conseguir produzir, a gente acha que ele não vai alcançar. Nós vamos ter uma food inflation, a gente acha, dura. Vamos dizer, nós estamos nos posicionados para isso. A gente vê uma mudança curiosa, que os Estados Unidos começa a ser mais exportador do que importador assim, no nosso setor, né? Ele começa a se juntar ao Brasil como uma base de suprimento do mundo. A gente hoje cresce as exportações via Estados Unidos, assim, 2 dígitos todos os anos. É muito interessante, a produtividade americana é fantástica. A gente acha que as Américas e a Austrália vai alimentar o mundo aí de proteína. Quando eu olho assim o Brasil, a gente opera na Rússia, a gente tem fábrica na Rússia, tem fábrica na China, então a gente fala com bastante propriedade. É incomparável a institucionalização brasileira. O Brasil está à frente dos BRICS, assim, como fala, mas de longe. Você tem uma fábrica na Rússia, tem uma empresa na Rússia, vocês não têm noção que é difícil. Você tem que ter um sócio russo, as coisas não funcionam, muita corrupção, muita burocracia. O Brasil é o país mais primeiro mundo dos emergentes, assim, mas de longe. Na China, nós temos fábrica, puxa, são tantos desafios que inimagináveis. Mas eles vão melhorar, lógico, estão evoluindo, estão progredindo, mas estão longe ainda. Então, assim, essa chuva de dinheiro que a gente vê aqui no Brasil, o Brasil, com essa institucionalização, enfim, com essa governança, com o país tendo aí o privilégio de vários governos, né, muito capazes, é o reflexo, né? Uma taxa de juros de 2 dígitos, onde o mundo inteiro paga 0. Eu acho que o governo brasileiro vai ter realmente bastante trabalho para tentar segurar esse câmbio, que realmente tem que se fazer algo para não deixar destruir a indústria brasileira, né? Agora, realmente vai ser uma luta em glória. Eu acho que vai ser muito difícil mudar o movimento, talvez suavizá-lo, né? Enfim, para não deixar os excessos, né? Quando a gente olha no Brasil, o porquê da JBS ter se internacionalizado, a gente viu aí, à época, eleições diretas, depois veio as privatizações, depois veio o governo Fernando Henrique falando bastante em exportações de produtos, né? E eu me lembro, em 2005, o Brasil tinha 5 multinacionais. E existe uma correlação muito alta entre tamanho de economia com quantidade de multinacionais. É o domínio pelo poder econômico, é simples assim, né? E não adianta, quem é o dono, quem comprou é que manda, é que dá as regras, né? Então, empresas influenciam economias, influencia a política é reflexo, vamos dizer, da sociedade como um todo. Então, de vez em quando eu ouço alguns debates sobre será que é importante, né, a gente ter empresas grandes, empresas. Eu acho essa discussão, não sei, meio assim, eu acho muito óbvio, e não estou aqui defendendo a JBS, não. É uma questão, assim, no mundo globalizado, ou você vai crescer e vai dominar, ou você vai ser dominado, não tem. E, no final do dia, senhores, o dividendo vai para a matriz, não tem jeito. Os diretores, quem manda é os diretores do país, né? Vamos dizer, os meus homens de confiança são os brasileiros, com todo respeito aos americanos e aos australianos. Agora, né? Eu, para dirigir uma empresa desse tamanho, enfim, eu conto com os brasileiros, né? Que são as pessoas que a gente conhece. E aí veio
internacionalização, aí, eu acho que várias empresas brasileiras, não só a JBS, né, e tem sido um privilégio a gente viajar por aí. A gente, como brasileiro, chega hoje em dia, os brasileiros como empresários estão ficando famosos, né, como reconhecimento, né, o pessoal da Ambev, o pessoal da Gerdau, o pessoal, enfim, pode ser Votorantim, todos aí. O Brasil, enfim, eu não tenho dúvida que está no caminho certo. Europa, nós somos muito desanimados com a Europa. Europa, a gente acha que é uma região muito difícil, muito complicada. Você não pode fechar uma fábrica, você não pode demitir pessoas, você não pode fazer ajustes. Então, realmente, a gente não tem muito ânimo com a Europa. Os Estados Unidos, a nossa percepção é de longe melhor do que a média de mercado. Tanto é que nós investimos bastante nos últimos anos nos Estados Unidos. A gente acha os Estados Unidos com, vamos dizer, apesar de todos os problemas, tem uma máquina que funciona. É uma máquina que se autorregula, uma máquina ágil, que, enfim, e é a maior economia do mundo, longe maior do que a segunda, terceira, né? Então, nós somos bastante entusiasmados com os Estados Unidos. O que pode dar errado? A gente acha, porque a gente sempre fica pensando, né? A gente tem tanta coisa para pensar, né? Mas no fim do dia a gente tem que escolher umas 2, 3 coisas só para ficar olhando, senão a gente olha 200 e depois já não sabe, né? Então a gente fica muito de olho na economia chinesa e na economia americana. A gente acha que o planeta só vai mudar a dinâmica o dia que a China desacelerar e os Estados Unidos acelerar, né? Se a China desacelerar rápido, dá um solavanco grande. Se ela desacelerar devagar, tudo bem. Estados Unidos, a mesma coisa. Enquanto a China estiver nessa... Enfim, a gente fica olhando os dois. Enquanto não mudar nada, nós não mudamos nosso cenário base, né? O Brasil agora tem vários desafios de infraestrutura, de educação, que talvez seja o maior deles, né? Em que pese a educação é um projeto de longo prazo, mas a gente tem que investir hoje para colher daqui 10, 20 anos. A gente, assim, no Brasil, no comparativos, para encerrar, a gente acha que existe um movimento quase que obrigatório para que nós nos tornemos um país realmente, vamos chamar de primeiro mundo, é que nós temos que melhorar nossa produtividade, nós temos que diminuir mão de obra braçal e nós temos que melhorar a mão de obra qualificada. Isso, inevitavelmente, vai fazer com que alguns setores da economia perca competitividade, setores que estão aqui porque o Brasil é mão de obra barata, vai ter que ir para a China. Não, lá também já está encarecendo, tem que ir para o Vietnã. E, por outro lado, vai ganhar espaço, né? Tecnologia, vai ganhar espaço a infraestrutura, vai ganhar espaço mão de obra um pouco mais qualificada, e que ótimo, né? Para finalizar, gente, nos Estados Unidos nós temos 70 mil funcionários, 5 mil no head office e gerências e 65 mil no chão de fábrica. Não existe americanos no chão de fábrica. Os americanos estão nos escritórios. No chão de fábrica tem mexicano, tem brasileiro, tem, enfim, africano, né? É isso, né? Vamos dizer, isso é que funciona, isso é que gira a mão de obra americana. Então, os americanos estão lá, defendendo o lado deles. Muito obrigado aí pela paciência aí, está me ouvindo. Achei que a melhor forma de poder contribuir um pouco era contar um pouco da nossa história. Prazer aqui fazer parte da mesa com os senhores professores. Muito obrigado, senhor. Obrigada, Joesley. Vamos, então, às perguntas. Tenho aqui algumas, tomara que dê tempo para a gente responder todas. Vamos aproveitar o Joesley para responder a primeira pergunta de Joaquim Freitas. O senhor afirmou que o Brasil está muito avançado no ambiente de negócios com relação aos países emergentes, mas isso é percebido lá fora mesmo, na prática, nos negócios? Como é que é essa percepção? Olha, a diferença é muito grande. Eu estou falando, não é diferença na margem, não. Você administrar a empresa na China, você administrar a empresa na Rússia, você administrar a empresa na Índia, ou administrar a empresa no Brasil, para um americano, um europeu, um estrangeiro,
É brutal a diferença. A gente opera nesses países, operar empresa na Argentina é dificílimo, complicadíssimo. No Brasil, eu não estou falando de alguma coisa na margem, eu estou falando de alguma coisa assim, muito grande.